Vamos começar com uma conversa franca. Existe uma crença comum que impede muita gente de dar o primeiro passo rumo ao equilíbrio financeiro, sabia? A ideia exatamente de que controlar o dinheiro é algo chato, pesado e até limitador. Você já deve ter ouvido, ou até mesmo dito, frases como: "Ah, não quero viver preso a planilhas", ou "Prefiro aproveitar a vida do que ficar anotando cada gasto". E tudo bem sentir isso, não tem problema. De fora, realmente o controle parece algo que tira a leveza, né? Mas a verdade é que a falta de controle não traz liberdade, não. Só parece liberdade no início, até as consequências chegarem. Aí, e quando elas chegam, cobram caro. Estresse constante, decisões tomadas por impulso, sensação de estar sempre correndo atrás, sem saber exatamente de quê, né? Sem saber para onde o dinheiro está indo, a pessoa se torna refém das próprias escolhas inconscientes e até mesmo inconsequentes às vezes. Qual que é o resultado disso? Acaba gastando mais do que pode, entra no crédito, se endivida e vive em um ciclo de ansiedade permanente. Tudo em nome de uma liberdade que na prática nunca veio, né? Então, a proposta deste caminho é outra. Aqui, controle não significa prisão. Não, 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 não. Significa clareza. Quando você controla, você escolhe melhor, sempre. E mais do que isso, eu acho até, você conquista o que realmente importa para a sua vida. Porque liberdade, de verdade, é poder decidir com consciência. E esse é só o começo. Sabe aquele sentimento de sufoco quando a gente olha o saldo e não entende onde o dinheiro foi parar? Nossa, quem nunca, né? Um orçamento bem feito elimina tudo isso. Mas aqui não estamos falando de um documento complicado, cheio de colunas, códigos e siglas, não, tá? Um orçamento funcional é aquele que serve à sua realidade. Ele precisa ser leve, simples, fluido. Deve responder principalmente a três perguntas fundamentais. Primeira, quanto entra? Sua receita. Segundo, quanto sai? Os seus gastos. E terceiro, o que sobra? E por que não sobra, se for o caso, né? E geralmente é. Vamos a um exemplo aqui, para ilustrar melhor. Imagine uma pessoa que ganha R$ 2.500 por mês, ela paga aí seus 1.200 de aluguel e algumas despesas, o restante vai para supermercado, transporte, pequenas compras, lanches, aquelas despesas do dia a dia. No fim do mês, não sobra nada, às vezes nem chega ao fim do mês, né? Como a gente sabe. Mas ela não entende onde está o buraco, por onde o dinheiro está vazando. Quando começa a notar, aí sim, percebe que os pedidos de delivery, por exemplo, somam R$ 600 por mês. Pronto, o orçamento mostrou a verdade escondida. Esse tipo de clareza é transformadora. Muita gente já tentou se organizar financeiramente e, diante do primeiro deslize, ah, sentiu culpa, frustração ou até vergonha. Quem nunca, né? É comum criarmos metas rígidas demais e, ao falharmos, acharmos que não somos bons o suficiente para seguir em frente ou não leva o jeito com a coisa. Não pode pensar assim. O problema não está em você. O problema está na expectativa de perfeição que nós criamos. Mas o controle financeiro não é castigo. Ele não está aqui para te prender, e sim para te guiar. Pense dessa forma. Pense nele como uma lanterna. Não impede que você se desvie, mas ilumina o caminho para que você consiga encontrar a direção de novo, sempre que for necessário. Ter o controle, na verdade, não é cortar tudo que você gosta, tudo que te dá prazer, é saber o que vale a pena manter e o que não vale a pena. É escolher com consciência, dentro dos seus limites, sem peso na consciência. E se algo sair do planejado, não tem problema. E a vida acontece dessa forma, sempre tem os seus reveses, né? A gente sabe disso. Você não precisa se punir por isso. Você respira, entende o que aconteceu e ajusta a rota. É como um GPS. Se você pega um caminho errado, o que acontece? Ele não briga com você. Ele apenas recalcula a rota e pronto. Você segue agora com mais informação do que antes. O controle funciona do mesmo jeito e é assim que tem que ser.
A verdadeira força está em continuar, mesmo quando não sai do jeito planejado. Controle não é sobre rigidez, é sobre autonomia. E autonomia se constrói com clareza, com paixão e constância. Não existe uma fórmula mágica para organizar as finanças. O segredo está em encontrar um método que funcione para você, algo que seja simples, sustentável e que se encaixe na sua rotina real. O melhor sistema não é o mais sofisticado, nunca foi, e sim aquele que você consegue operar e manter. Aqui eu vou passar três ferramentas práticas que atendem geralmente a diferentes estilos, né, de vida. O primeiro é o envelope digital ou mental, você pode ter ele físico ou mental. Divida o seu orçamento em categorias, primeiro, e defina um valor para cada uma dessas categorias. Seja num aplicativo, numa planilha, ou até de cabeça, se você tiver boa memória, não tem problema. Por exemplo, R$ 400 para supermercado, R$ 200 para lazer, R$ 100 para transporte, mais ou menos dessa forma, só para ilustrar. Quando um limite for atingido de qualquer uma desses envelopes, você para imediatamente. É simples, direto e eficiente. Acabou o dinheiro? Para. E outra dica importante aqui são os aplicativos de finanças pessoais que tem aí uma inundação na internet, né, dos mais variados tipos de aplicativos. Se você gosta de tecnologia, aplicativos como Mobius, ou Organize, ou Minhas Economias e muitos outros que tem são ótimos aliados aí para que você possa fazer o controle dos seus gastos, né? Eles ajudam também a visualizar aí o seu dinheiro, para onde está indo o seu dinheiro. Alguns até conseguem importar automaticamente os gastos do seu cartão de crédito. Então vale a pena dar uma olhada se for esse o seu perfil, tá? Praticidade na palma da mão acima de tudo. Você tem que ver o que é melhor para você, o que você se adequa, se adapta melhor. E por último, o caderno, o velho e famoso antigo caderno, né? Para quem prefere o velho papel, como a gente fala. Durante 7 dias, anote absolutamente tudo que gastar. São só 7 dias, passam rápido e não dá trabalho nenhum. Já dá aí para você ter uma noção muito boa dos seus gastos. Essa prática, na verdade, ela revela os gastos invisíveis, como aquele cafezinho diário, né? Que ao final do mês acaba virando um valor surpreendente. Você fica chocado com o que você gastou tomando apenas um singelo cafezinho todos os dias, né? Então, escolha a ferramenta que conversa com o seu jeito de viver. Não aquela que parece ideal na teoria, mas na prática te trava. Ter controle financeiro não é sobre dizer não para tudo, como muita gente pensa, né? É sobre dizer sim com tranquilidade e consciência. Quando você sabe exatamente quanto pode gastar, isso é importante. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser intencionais. Você troca o estresse pela leveza. Olha que bacana. E a culpa dá lugar à confiança, à autoestima. Pense em uma situação simples, por exemplo. Você quer comprar um presente para um amigo querido, né? Sem controle, você entra na loja, escolhe algo de R$ 200 e só depois percebe que comprometeu o orçamento do mês. Aí já é tarde, né? A alegria acaba virando preocupação. Mas quando você já definiu que pode gastar até R$ 100 com presentes naquele mês, tudo muda. Você escolhe dentro do seu limite e ainda sente satisfação, porque comprou com consciência, não por impulso. Esse é o poder do controle. Ele não limita, ele liberta. Ele te dá clareza para saber quando pode dizer sim com segurança e quando precisa dizer não agora. Não, não por escassez, mas por sabedoria. Dizer não posso nesse momento não é uma perda, como as pessoas pensam. É um ato de respeito consigo mesmo e com seus objetivos e até com seu futuro, né? E é assim que nascem decisões inteligentes, relacionamentos mais saudáveis, né, com o dinheiro e, aos poucos, uma vida mais leve, mais equilibrada. Controle é autonomia. E você no comando das suas escolhas, né? É você desse comando, no leme desse barco. Vamos olhar com honestidade
para o que acontece quando não temos o controle financeiro. Muito importante isso. Aos poucos, e muitas vezes sem perceber, né? Caímos em armadilhas do dia a dia. Muito comum isso. Compramos por impulso, como se aquilo fosse resolver um problema emocional. Acumulamos dívidas, dívidas pequenas, que juntas se tornam uma bola de neve no final do mês. Entramos no cheque especial, achamos que é só um empurrãozinho, né? E acabamos presos nos juros. Infelizmente, isso é mais frequente do que você imagina. Parcelamos sem fazer as contas, apenas para caber no mês. E o pior, sentimos culpa ao gastar, mesmo com o básico que você precisa. Essas situações vêm se somando, e o que era só uma desorganização financeira passa a afetar outras áreas da sua vida. Aparecem as noites mal dormidas, né? E isso é um problema. O medo de abrir a fatura, a tensão nos relacionamentos, alguns até acabam, né? E a sensação constante de estar correndo atrás sem sair do lugar. É horrível isso, né? Mas o controle, pode ter certeza, muda tudo. Com controle, o dinheiro deixa de ser inimigo e vira o seu grande aliado. Você passa a dormir com mais tranquilidade, sabendo o que tem e o que pode. E isso é valioso. Consegue planejar uma viagem sem estresse, cria sua reserva, mesmo que pequena, isso é importante, e acima de tudo, deixa de viver no modo sobrevivência, né? Sempre apagando incêndio, e começa a construir de fato realmente um caminho com mais escolhas, mais segurança e também mais leveza. Porque o controle, não é o fim, não, é o começo da transformação. Quando pensamos em organizar a vida financeira, é comum imaginar mudanças drásticas, planilhas complexas e horas dedicadas a cálculo, né? Um bicho de sete cabeças. Mas na prática, transformar sua relação com o dinheiro começa de forma muito mais simples e poderosa também, com pequenos hábitos repetidos com constância. Hábitos simples, como nós dissemos. Não subestime o impacto de anotar seus gastos por apenas 5 minutos ao dia. Muito pouco tempo, né? Dá para fazer com tranquilidade. Esse gesto tão simples pode abrir os olhos para padrões de consumo que você nunca havia percebido. E é comum isso. Em poucos dias, você começa a enxergar aí onde o dinheiro realmente vai. E isso já muda tudo, tá? Pode ter certeza. Separar um valor simbólico por semana, mesmo que seja pouco, tá? É o primeiro passo para criar um hábito da reserva, né? De guardar o dinheirinho ali. Não se trata do valor que você está guardando, mas da repetição, do hábito. É o ato de dizer, semana após semana, né? Eu me importo com o meu futuro. É você comprometido com o seu futuro. Evitar uma compra impulsiva aqui, um delivery ali, pode parecer pouco na hora, mas no final do mês, essas decisões conscientes somam mais do que você imagina. Pode fazer que você vai constatar isso na prática. E mais do que o dinheiro que sobra, fica também aí a sensação de controle, de escolha, de maturidade, né? Isso é muito importante para nós. Grandes mudanças nascem de atitudes pequenas, feitas com intenção e constância. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Não. Precisa apenas começar. Começar e manter a sua disciplina. Porque o que transforma não é a intensidade de um dia, mas a consistência de todos os dias. Pense nisso. Nem sempre lidamos com dinheiro de forma lógica. Existem estudos que comprovam isso. Muitas vezes compramos para preencher um vazio, aliviar a ansiedade ou tentar recuperar o controle em meio ao caos. É como se, por alguns minutos, aquela compra oferecesse um conforto ou uma recompensa, mesmo que temporária. Essas decisões não surgem por acaso, tá? Elas têm raízes nas nossas emoções. E tem explicação científica para isso. Nas experiências que vivemos e nos significados que damos ao dinheiro também. Às vezes, gastar é uma tentativa de se sentir valorizado, também tem isso. Outras vezes, é só uma forma de fugir dos sentimentos difíceis, como frustração, tédio, tristeza, decepção. Identificar esses padrões é um passo poderoso. Comece a se perguntar:
Estou comprando isso porque preciso realmente ou estou tentando preencher algo ou um vazio emocional? É importante você parar e refletir sobre isso. Essa simples pausa já começa a mudar a sua relação, na verdade, com o consumo. E não se trata de culpar, mas de se conhecer. É o famoso autoconhecimento. Quando você passa a perceber o que está por trás de cada impulso que você tem, você desenvolve autonomia emocional. E isso é importantíssimo. E com isso, a vida financeira começa realmente a refletir o que você é de verdade, não apenas seus momentos de impulsividade ou de carência. Você é muito mais que tudo isso. O dinheiro deixa de ser uma válvula de escape e passa a ser uma ferramenta para realizar o que realmente importa para você. Mais do que economizar, é sobre aprender a cuidar de si com respeito, equilíbrio, intenção. Você merece isso. Liberdade financeira não é gastar sem pensar ou como se não houvesse amanhã, como muita gente faz. Também não é sobre apertar cada gasto até perder o prazer de viver. Não, não pode. Assim também não. Nem todo o céu, nem toda a terra, né? Liberdade de verdade é equilíbrio. É poder dizer sim ao que importa, sem dizer não ao que é essencial. Pense nisso. Você quer ter escolhas, pode investir sem medo, viajar sem culpa, sair para jantar, bacana, e aproveitar momentos com leveza, tá? Mas tudo isso só é possível quando existe consciência. E consciência financeira, a gente sabe que não nasce do nada. Ela é construída dia após dia, um passo de cada vez. Ser consciente, na verdade, não significa abrir mão de tudo. Nunca foi assim. Significa saber o que cabe no seu momento atual. O que você realmente valoriza e o que pode esperar. É olhar com coragem para os seus números e para os seus hábitos, entendendo como pequenas decisões se acumulam e moldam o resultado ao longo do tempo. Quando você tem clareza, você decide melhor. E com decisões melhores, vem mais segurança, e com segurança vem tranquilidade, né? E aí sim, a liberdade aparece, não como um golpe de sorte, mas como fruto de uma jornada vivida com intenção. E é isso que nós estamos construindo aqui agora. Liberdade sem consciência vira armadilha, mas com consciência ela vira caminho. E você merece viver essa liberdade com leveza, sem culpa e com confiança em cada escolha que fizer. Bom, aqui vamos fazer um exercíciozinho prático, tá? E uma sugestão para vocês. Reserve 30 minutos, apenas 30 minutos. Pegue papel, caneta ou um aplicativo de anotação ou uma planilha melhor e faça o seguinte. Liste todos os valores que entraram, né, no último mês, tá? Classifique o que é essencial, como aluguel, comida, são essenciais. Classifique o que é ajustável, como lazer, transporte, né? E outros. E o que é supérfluo, o que poderia ser evitado. A gente sempre sabe o que é supérfluo, nós temos ideia clara do que é cada classificação dessa, cada gavetinha dessa na nossa vida, né? Cabe a você administrá-las, né? Então, reflita, o que pode ser reduzido sem prejudicar a minha qualidade de vida? Muito importante essas reflexões, né? Para você se autoconhecer, tá? Talvez você tenha chegado até aqui pensando, mas o que eu queria mesmo era investir, né? O que todo mundo quer. Ver o meu dinheiro crescer, conquistar a liberdade. E isso faz todo sentido, você está coberto de razão. Mas antes de falar em multiplicar, é preciso aprender a cuidar. O investimento, o de verdade, com consciência, começa exatamente aqui. Tentar investir sem saber quanto você pode separar, é como construir uma casa em terreno instável, em terreno pantanoso. Pode até parecer que está dando certo, mas qualquer imprevisto pode colocar tudo a perder, né? E não é por falta de vontade, é por falta de base, de conhecimento. Sem controle, até uma despesa pequena pode virar um problema grande, a gente sabe disso, né? A base de qualquer investidor é a organização financeira,
É a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você entende para onde o seu dinheiro vai, aí sim, começa a decidir melhor. E é aí que você consegue formar uma reserva, aquele colchão que te protege e que te dá segurança para não precisar mexer nos investimentos no primeiro aperto que tiver. E eles vão acontecer, com certeza. Com essa estrutura em ordem, investir deixa de ser um desejo distante, como muita gente pensa, e vira uma escolha possível, consciente. Acredite, a rentabilidade deixa de ser obsessão e vira consequência. Maravilhoso, né? E é nesse ponto que nasce a verdadeira liberdade tão sonhada por todos nós, não é verdade? Quando o dinheiro começa a trabalhar por você. É isso que a gente busca. E não o contrário, você se matar para trabalhar pelo dinheiro. Então, sim, você está no caminho certo e tudo isso é parte do processo para se tornar de fato um investidor. Viver sem controle financeiro é como velejar em alto mar, sem uma bússola, sem destino. Você pode até avançar, sentir o vento bater no rosto, né? Mas não sabe se está se aproximando da costa ou se está apenas à deriva. E isso é importante. É por isso que controlar o dinheiro não é sobre restrição. Não, não, não é não. É sobre direção, na verdade. Assumir o comando da sua vida financeira é um gesto de coragem. E você dizendo com firmeza que merece mais, e merece mesmo, e não quer apenas sobreviver ao fim do mês, mas construir algo maior. Controle é sinônimo de consciência, de presença no agora, com os olhos voltados para o amanhã. E não se trata de resolver tudo de uma vez. Começar pequeno é melhor do que continuar parado, né? Sem sair do lugar. O importante é dar o primeiro passo, encarar as suas finanças com respeito, clareza e constância. A transformação vem com o tempo, mas ela só acontece para quem decide agir. Tem que ter a famosa coragem. A sua liberdade não está no tamanho do seu salário, mas na forma como você faz escolhas. Isso muda o jogo. Porque quando você começa a usar o que tem com sabedoria, o que falta começa a perder importância. Pense nisso. Seu futuro já começou. Ele nasce todos os dias nas decisões que você toma ou deixa de tomar. E hoje você fez uma escolha importante, decidiu cuidar e o seu futuro agradece. Um grande abraço e até a próxima aula.